Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Deus abençoe a todos vocês nesta noite. Todos que têm vindo nesse tempo de inverno. Se vem no verão, tem que vir no inverno também, né? Nós vamos ler apenas um versículo. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Oremos. Pai celestial, fala através da sua palavra em nossos corações e abençoa os teus filhos, cada um de nós. Tu conhece a cada coração, conhece a necessidade de cada um, Pai. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar-nos. Digno de honra é o matrimônio. Eu estava com esse pensamento hoje, matrimônio, o casamento, e falar de casamento. Nós pensamos na mensagem casamento e divórcio. Irmão Brana ensina que o natural explica o espiritual. Então, quando nós lemos essa mensagem, ele não está falando só do natural, ele está falando do espiritual. Ele está falando de uma fidelidade de uma mulher, tanto mulher quanto homem, ambos devem um para o outro a fidelidade. Está falando da igreja também, porque ela, nesse dia, o Filho do Homem veio para casar ela. Quando ela tem encontrado o seu marido, seu esposo, seu escolhido, que é a mensagem do dia, ela tem abraçado, ela tem realmente dado os seus votos, né? E agora, um casamento feliz tem de começar com Deus. Amém. E continuar com Deus em obediência à sua palavra. Amém. Por que casar? Por que querem casar? Querem ser felizes? Constituir família? É o casamento. São Paulo disse que o casamento era digno de honra. Deus instituiu no jardim do Éden. Quando ele criou o homem, ele lhes deu uma companheira. O irmão Brana disse, depois da salvação, a melhor coisa que Deus dá para um homem é uma boa esposa. Porque um amar é como água no seu sangue. O Senhor nos ajuda para a gente falar alguns pontos, né, nesse assunto, que é tanto natural quanto o espiritual, né? E às vezes o jovem e a jovem pensa que vão casar e a vida vai ser sempre boa. Você sabe que um dia aquela flor, ela vai perdendo a cor. Aí vai perdendo a cor, vai perdendo a força. Você come até os 21 anos para viver. E depois de 21 anos você come para morrer. Você já observou isso? Né? Nós, que já passamos dos 21, estamos já comendo para morrer. Antigamente, os jovens enterravam os seus pais, os seus avós. Hoje os avós estão enterrando a juventude. Ela se tornou tão desenfreada,
tão desobediente, tão rebelde. As Escrituras não podem falhar. Em Êxodo capítulo 19, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então nós vemos esses milhares de jovens que morrem por dia. Se você notar, é tudo jovem. Eles foram desobedientes porque é a era da desobediência. De pai e mãe. Eles não obedecem pai e não obedecem mãe. O pai tem que estar dos filhos. A mãe também tem que estar ali. Fazer a vontade do filho e da filha. Agora, feliz é aqueles que têm uma igreja onde prega a verdade. Porque o que o pai não pode falar lá, Deus fala na igreja. Amém. Tem mãe ainda que tem força trazer a filha na igreja, trazer o filho na igreja. Né? Tem força, graça, para que eles possam ouvir a palavra. Amém. Porque eles não estão mais ouvindo os pais. Não. Às vezes é muita mentira dentro de casa. Aquela casa ali é construída, aquele lado, mentira. E os pais sabem que aquilo não é verdade. Então, se não tivesse a palavra, o que ia acontecer? Mas o que o jovem procura hoje? Uma moça bonita, né? Uma moça inteligente, uma moça formada, e ela também procura um rapaz bonito, um rapaz inteligente, um rapaz formado, um rapaz que ganha bem, que vai lhes dar uma vida dissoluta, sem luta nenhuma. Mas não é assim que a Escritura ensina. Nós estamos diante de um fato aqui, de um rei chamado Acabe. Ele buscou uma mulher bonita para casar. E ele buscou fora de Israel. Ele foi no mesmo caminho que fez Sansão, buscar uma esposa fora. Agora veja, Sansão ficou cego, perdeu a vida, perdeu a força. Aquele pacto que tinha com Deus, perdeu. Agora Acabe vai no mesmo, sempre tem um que vai no caminho. Tem outros que dizem, não vou no caminho dele não. Agora o Acabe foi no caminho de Sansão. Ele viu aquela rainha muito bonita. Sobressaía todas as israelitas. Ele não olhou nem a religião dela. Ele sabia que ela era religiosa. Ele não olhou a semente, a procedência, a fé. Só que o pai dela era rei. Ele também era filho de rei. E ela era bonita. Mas o profeta disse que ela era perversa. Agora, aí é onde o moço não descobre que ela é perversa, que ela é má. Ele só vê que ela é bonita. Ela dorme sorrindo, levanta sorrindo, anda sorrindo, só vê dente nela. Aí que é o perigo. Ela está sempre mostrando um sorriso. Aí ele não procura conhecer melhor. Ela também não procura conhecer melhor o moço. Isso aí é o natural, explicando o espiritual. A igreja não procura conhecer a mensagem que está ouvindo melhor. Por isso nós entramos em muitos problemas, em denominações e credo, porque nós não examinamos. Até que nós encontramos a Cristo, o verdadeiro, com batismo verdadeiro, com ceia verdadeira, lava-pés, como está escrito. Aí nós encontramos o esposo perfeito. Aí ele faz aquela esposa perfeita, porque ela é parte do seu corpo perfeito, onde realmente encaixa a sua cabeça. E Acabe
ele também não era um crente firme, ele era um crente, a invasão dos Estados Unidos, essa mensagem, ele era um crente fronteiriço. Ele, para onde o vento soprava, ele ia. A vela dele ia para onde soprava o vento. Ele era morno. Ele não era firme. Jezabel era mundana, ela só viu que ele era rei. E ela ia chegar ali e dominar. Porque ela já era uma desobediente a pai, desobediente à mãe. Ela fazia o que queria lá no seu país. Ela era aquela filha dos bailes, das baladas, de levar a sua juventude à perdição. Agora, quando ela encontrou Acabe, imagina bem quão humilde ela ficou. Né? Com crente ela ficou quando encontrou Acabe. Eu estava ouvindo o pastor Osmar lá em São Paulo semana passada. Nós temos que casar com crente. Veja bem, nós chegamos num tempo que o diabo é crente. Né? O diabo é crente, o diabo é da mensagem, aí casa com o crente da mensagem, é o diabo. Né? Não, é crente, e é da mensagem. Mas é o tempo que o diabo é crente. Crês tu que Deus é um? Faz bem, os demônios creem e trem. Chegou o tempo que o diabo agora já também é crente. Esse é o tempo que os profetas desejaram viver. É o que nós estamos vivendo. As pessoas pensam que o diabo está lá fora da igreja. Não, ele está na igreja. Aí ele é crente. Ele só não é cristão. Acabe não, como sendo um crente morno, não tendo visão, não tinha discernimento. Vamos ver se nós passamos pelo Acabe ligeiro, né? O irmão Brana fala, Acabe era mais ou menos esse tipo de pessoa, né? Ele era um crente estável, ora na igreja, ora fora. Acabe era mais ou menos esse tipo de pessoa. De toda maneira que o vento soprava, Acabe tinha sua vela içada. Fosse deste lado, daquele lado, seu casamento o atrapalhou completamente. Às vezes um casamento é uma bênção, às vezes não atrapalha. Às vezes a juventude pensa que casamento é sexo. Faz parte. Faz parte. Mas como o moço e a moça são leigos, aí o problema vem porque eles não escutam o pai nem a mãe, que são experientes. A gente podia até entrar mais profundo nisso. Aí pensa que o casamento é passeio. Aquela moça vai querer sapato, vai querer roupa aí. E você tem que dar. Você casou para assumir. Agora, quando se trata da mensagem mesmo, você não casou para botar ela no serviço, na fábrica. Não. Você é o homem. Então temos que descortinar a mensagem para a gente realmente saber onde nós estamos parados, o que nós cremos. Você casa para assumir, até parece uma noite de casamento, mas é uma mensagem longa. Aqui, nós vamos de repente terminar amanhã de manhã em Sapucaí.
Agora, o casamento de Acabe atrapalhou ele, diz o irmão Brando, parágrafo 45. E ela era uma princesinha, filha de um rei, mas Jezabel, muito bonita de aparência. Eu tenho outra parte que é para Sapucaia, não é para aqui. Eu tenho outra parte que tem que deixar gravado lá, os dias de Noé. Mas a parte de vocês aqui, que me veio no coração para falar. Ela era muito bonita de aparência. Mulher muito bonita, porém, em seu coração ela era perversa. Ela era ruim. Ela era assassina. Ela era idólatra. Ele não sabia, ele já estava desviado, ele não sabia que ela ia desviar ele mais. Veja, ele já estava desviado e ela ia desviar ele mais. Ela ia destruir os altares de Deus, matar os sacerdotes, como ela fez. Matar o justo Nabote, como ela fez, ia perseguir Elias. Eu batizei um irmão uma vez, que a mulher não queria saber do profeta, não. Ele teve que seguir ela, largou a mensagem. Aí ele diz lá para os parentes, como eu amo essa mensagem. Mas ele não tem como largar. Então, a Jezabel afastou Acabe do profeta. Ele disse, não, esse Elias eu vou arrancar a cabeça dele. E Elias teve que fugir dela mesmo. Teve que fugir. Às vezes tem mulher que gosta da cara do marido, xinga ele, rebaixa, chama de tudo. Vendo isso aqui, aí a gente vai nessa mensagem aqui, mensagenzinha pequenininha que o irmão Brando falando sobre o afundamento de Los Angeles, escolhendo uma noiva. Ele conta daquele casamento que ele fez, do pobre, do rico. Ele não negou, ele fez o casamento do pobre, fez o casamento do rico também. Olha, agora, escolhendo uma noiva mesmo? 47. Agora, é uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa. Um homem, porque os votos aqui são até que a morte nos separe. Até que a morte. Por exemplo, hoje ela é bonita. Então ela sempre vai ser bonita para você. Velha ela vai ser bonita, velho ele vai ser bonito. Se acontecer um acidente, Deus o livre no futuro, ele sempre vai continuar bonito. Você vai casar, vai fazer um voto, até que a morte separe. E se ele for para cima de uma cama? Ou ela for para cima de uma cama? Não vai poder mover mais perna. Não vai poder ir no banheiro. E aí o homem tem que vir contentar com aquela pensão. Cuidar dela. Cuidar dela. Ela está ali. Não anda mais. Para andar tem que ser nos seus braços. Eu lembro do irmão Civil, ele não está conosco hoje, mas sempre carregar a velhinha dele no colo. Ela não conseguia andar, sempre com uma muletinha ali de São Sebastião do Caí. Vocês lembram dele? Veio aqui uma vez, né? Que amor! E ela chamando ele de amor. Tá? E às vezes ele fica meio irritado, que quem irrita, né? Mas nunca largando. Então até hoje, juntos. Agora é bonito, é lindo. O que é digno de honra é o matrimônio. O leito sem mácula. Às vezes as moças vão casar e
ele já não pode ler essa escritura no casamento. Porque é o dia que vivemos. Amém. Elas não dão mais valor à honra. Eles também não dão. Não tem onde alimentar, onde ouvir uma palavra. Ela já foi tocada. O leito sem mácula. Deus julgará os adúlteros, a prostituição, a fornicação. Porque é um tipo. A mulher representa a igreja. O homem representa Cristo. E o casamento é uma coisa, é temor. Porque é uma responsabilidade. O casamento não é para uma noite. Não, é para uma vida toda. Amém. No outro lado, você vai sentir alguém pegando os seus braços, é ela. Mambrã não sentiu a roupa pegando os seus braços, no seu braço, a meda no outro. As duas estavam ali. Mas lá não tem sexo. Lá é amor puro, divino. Amém. É. O que começou aqui continua lá. Porque isso é mensagem, gente, do profeta. Deus é que instituiu o matrimônio. Por isso, o Filho do Homem casou Cristo com a sua igreja aqui. Amém. Quando os céus foram abertos, ele aparece no monte pôr do sol, a cabeça, procurando o seu corpo. Ela saiu do seu lado. Ela é uma coisa delicada. Tem homem que bate na mulher, xinga, chuta, mata. Ela é a parte mais frágil. Ela é frágil. Ela é meiga, ela é amável. Ela é uma mulher. Saiu do lado de Adão. Não saiu do pé para ser pisado. Não. Disse o irmão Branco aqui. Porque os votos são até que a morte os separe. É assim que devemos manter isso. E vocês fazem esse voto perante Deus de que só a morte os separará. E penso que devemos, um homem em sua mente correta, que esteja planejando o futuro, que ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Muito. Por isso eles têm que se conhecer no namoro. Eles não devem se comprometer, eu vou casar com você. Aí você já está casado, porque o casamento não é o pastor que faz. Não é o juiz. O casamento é feito pela palavra. Que um dá para o outro, porque o homem vale tanto quanto a sua palavra. Né? Aquele homem diz, eu vou chegar a tal hora. Aí ele chega de manhã. Ele não tem palavra. 7 horas eu estou aí. Quando vem é 7 da manhã. O homem tem que ter palavra. Amém. Porque você não casa com um corpo. Com uma inteligência. Você casa com um caráter. Amém. Amém. Agora, quando você fala de caráter, você está falando daquela que cumpre. Daquele que cumpre. Amém. Que é caráter. É o homem, comprou, paga. Falou, cumpriu. Amém. Ele não dorme enquanto não paga todas as contas. E aonde ele vai, as portas estão abertas. Loja, qualquer lugar. Amém.
palavra. Tem caráter. Então você escolheu um caráter. Amém. A mulher escolheu um caráter. O homem escolheu um caráter. Amém, Jesus. Não é aquela que quando o homem chega em casa, a louça está para lavar, a casa tudo desarrumada, não tem comida. Já pensou? Aí ele chega em casa, nem a mulher está em casa. A mulher está lá na vizinha. Está lá na vizinha, conversando. Aí ela chega e diz, não, eu recém fui ali. E o resto do dia fez o quê? Aí você tem que ler Provérbio 31, a mulher prudente. O homem dá até para se pentear quando entra em casa. Aquele soalho assim, tá aqui o espelho. Ele sente o cheiro da comida. Talvez é só ovo, mas sente o cheiro do ovo frito. Às vezes não tem carne, é ovo, mas sente o cheiro do ovo frito, arrozinho branco. Mas tem! Amém. 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 Aquele capricho. Aquele pedacinho de terrinha ali, tem salsa, tem cebola, tem alface. Não é aquele pedacinho de terra, tudo cheio de lixo. Não, tudo limpo. É que essa semana a irmã Glória, eu estou aqui cuidando dele. E ele com a sonda, vocês têm que visitar o irmão Luiz lá em cima, e ele de sonda ali. Ele não está bem, o hospital me chamou ali, eu falei, eles falaram comigo, aí eu pedi assistência social para ficar cuidando dele, né, para poder levar ele para o hospital e tudo, porque eles têm recursos, a gente está longe, então eles têm um dia dessa semana, quinta-feira, parece que vão levar ele, mas ela está ali cuidando dele. Amém, Jesus. Na simplicidade dela, cuidando. Interessante é que eu cheguei ali essa semana, eu soube que o William tinha me ligado, que ele tinha ido para o hospital, aí a gente foi ali e tal, teve com ele, levamos algumas coisinhas para ele, e ele disse, espera um pouquinho, pastor. E ele carregando aquela sonda ali, espera um pouco aí. O dízimo eu escondi antes de ir para o hospital. Coloquei aqui dentro dos discos de vinil. Está tudo aqui. Tinha até a mais. Eu fui contar e disse, irmão, tem demais aqui. Quanto é que a irmã ganha? Tanto. Então é tanto. A fidelidade é no dízimo, é ela cuidando dele. Né? E eles escutando mensagem. Agora, veja. Escolhendo uma noiva. Tem que saber escolher. Ele escolheu ela. Nasceu lá em cima. Criou-se lá em cima. Não conhece Porto Alegre. Talvez já foi só para consultar. Teve filho. Criou os filhos. Estão lá. Se amando. Amém. Se amando. Um exemplo. Amém. Eu sei que vocês são casados, são um exemplo também. Mas vamos tirar um exemplo lá de cima. Amém. O que me comoveu, o Jabes foi junto comigo, meu filho, e ele ficou comovido de ver o irmão ali em abundância. A gente sempre leva uma coisinha, mas a casa dele parecia um mercadinho. Não tinha lugar para botar mais comida e rancho. A casa dele estava virada em rancho, do irmão Luiz. Fiel é abençoado. Amém. Verdade. Não dava nem para a gente sentar lá dentro. Não, eu que não estava filmador, eu queria filmar para mostrar para vocês verem. Então, tome
cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo, ou aceitando a escolha de um esposo, devia tomar muito cuidado com o que está fazendo. E especialmente nestes dias, um homem devia pensar e orar antes de escolher uma esposa. Eu estudei no Rio de Janeiro e estudou comigo uma irmã. Essa irmã, ela estava separada do marido. Aquele homem chegou naquela cidade do Amazonas, ele veio de longe. E ele estava com a identidade trocada. Casou com ela, teve filhos com ela. Aí chegou o dia que descobriram que ele era procurado. Veja bem a situação. Crente, ficou crente. E a identidade dele era trocada, teve filho, ela teve que deixá-lo vir para o Rio de Janeiro, estudou com a gente ali no Rio. Ela mostrava o jornal para a gente sobre ele. Veja a situação que ela ficou para casar outra vez. Né? Olha a situação. Então tem que ter muito cuidado. Eu não estou falando só para vocês aqui, está sendo gravado, vai para a internet. Então tem que ter muito cuidado. Tem gente que namora na internet. Tem moça que namora na internet. Nunca nem viu, de repente, aquele rosto bem é do cara. Aquele rosto bem é da mulher. Aí quando ele vai ver, vai encontrar aquela coisa mais horrível. Porque monta. Bota um outro corpo. Namoro não é por internet, não, gente. O casamento pertence à casa de Deus. A gente diz coisa, né? Eu penso hoje que tem havido tantos casos de divórcio agora, que nós nos Estados Unidos lideramos o mundo em casos de divórcio. Nós lideramos o resto do mundo. Há mais divórcios aqui do que em qualquer outro lugar. Esta nação, e que se supõe ser e considerada uma nação cristã, não é como nós, nação idólatra. Estados Unidos, nação cristã. Mais casos de divórcio do que em todo o mundo. Que degradação, nosso tribunal de divórcio. Eu penso que a razão disto é que os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. Foi por se afastar de Deus. Quando um homem se afasta de Deus, se aproxima do diabo. Quando uma mulher se afasta de Deus, se aproxima do diabo. Você vê uma mulher logo, ela começa a pintar as unhas, botar os cabelos, usar uma calça, e começa a se afastar de Deus. Ela começa a vir na igreja, começa a ouvir a palavra, ela começa a mudar. Porque a fé vem para ouvir. Amém. E ouvir da palavra de Deus. Amém? Vamos terminando. Você está. E se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletíssemos nisso, o homem devia orar seriamente. Tem que orar no casamento. Ele não pode ser sem oração. Amém. Porque poderia arruinar toda a sua vida. E às vezes o moço, aquele chamego, e agarra e solta, e agarra. Não, o cristão não deve ficar se agarrando, se beijando.
Vai ter uma vida inteira para isso. Digno de honra é o matrimônio. Amém. Amém. O homem devia orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe. Amém. Amém. Ele poderia arruinar sua vida ao fazer a escolha errada. Olha, Acabe, arruinou a sua vida, arruinou o seu reinado, sua igreja, e já não podia ter o profeta em casa, que a mulher que ia arrancar a cabeça do profeta. Porém, se ele sabe que fazendo escolha errada e se casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então a culpa é dele. Da mesma forma, ela, a culpa é dela. Amém. Vice-versa. Amém. Você que não é Deus que escolhe esposa para você. Não é Deus que escolhe marido para você. Não, é você que escolhe. Por isso você ora. Amém. Amém. Você pensa que foi Deus que te deu esse marido aí? Isso aqui foi Deus que me deu. Não, você que escolheu. Você orou e escolheu. Não orou e também escolheu. Aí a coisa está arruinada. Você tem um livre-arbítrio. Você ora. Amém. Escolhendo uma noiva. Você ora. Aí você escolhe. Você escolhe. Aí vamos ver se você tem sorte. Se orou mesmo. Se a mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser um esposo para si, então é sua culpa, é sua própria culpa. Depois que você sabe o que é certo e errado. Assim, você não devia fazer isso até que orasse o suficiente. E nós achar jovem para orar o suficiente hoje. Tá mais fácil as mães vão orar do que eles. Eles penduram no celular e falam, conversa. E vão para a internet e falam, e escreve. Muito pouca oração. Muito pouca. Você tem que orar mais. Amém. Amém. Agora, tem que assumir. Está disposto a assumir. As pessoas pensam que é fácil. Tem uns que gostam de ficar na casa dos pais. Já ficar por ali. Não, mas quando o homem quer construir um lar, ele vai esfolar as mãos. Igual aquele jovem. O Brando disse, tem onde levar ela? Sim, tem. Um vagão de trem, mas tinha. Ele achou um vagão de trem na beirada do rio e ali deu uma arrumada ali por dentro ali. Sim, é aquele vagão na beirada do rio lá. Mas ele tinha! Amém. E o irmão Brando disse, ele está aí quando as coisas apertar e houver um desentendimento entre vocês e tal. Você vai voltar para casa da sua mãe? E ela disse, não. A primeira coisa é correr para casa da mãe. Mas ainda bem que hoje tem umas boas mães que já diz, olha, você está fazendo a sua escolha. E quando a coisa não der certo, você fica por lá mesmo. Porque você escolheu. Amém. Amém. Verdade. Se você tem um pastor, chama um pastor. Vocês têm agora que procurar resolver os seus problemas. Amém. Amém. Amém, Jesus. Já pega a trouxa e vem para casa dos pais. O homem já vai dormir no sofá. Já fica emburrado. Mas resolve os problemas. Você tem que aprender a resolver os problemas.
Amém. Vai ler mensagem, vai escutar o CD. Amém. Escuta aquele CD, O Verdadeiro Homem, do pastor Osmar, que ele é muito bom. É bom mesmo. Amém? Amém. Eu tinha mais coisa aqui, mas o tempo já foi. Marquei para terminar esse horário aqui. Vamos ficar de pé? O tempo já foi embora. Isso aqui eu vou deixar para amanhã cedo. Vamos agradecer a Deus. Vamos ouvir o hino com o irmão Levi. Era só para dizer, para de aniversário. Então nós vamos ter hino especial. Vamos orar pela Elisiane. 15 anos? 16? 17? 15? Desse tamanho? Opa! Vamos agradecer. Pai Celestial, nós agradecemos nesta hora pela sua palavra, Pai. O Senhor ajuda os jovens em toda parte que estão procurando, Senhor, um futuro, um casamento, um esposo, construir um lar. O Senhor seja com eles e os abençoe em todos os momentos da vida, Pai. Abençoa essa igreja que tem casado com Jesus Cristo e ela não tem se arrependido com a palavra que ele tem trazido nesse dia. É a palavra do esposo, porque ele comeu o livrinho, está reprofetizado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.